Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Então chegamos a mais uma semana de atividades online, mais uma aula de matemática. Hoje vamos dar prosseguimento ao assunto que estávamos falando na semana passada sobre perímetro. Hoje vamos dar continuidade ingressando no assunto de áreas, que segue o mesmo caminho, certo? Então vem comigo e vamos para a aula. Então vamos falar um pouquinho sobre área, né? E para começar, a área de uma figura é o valor do espaço que tem dentro do perímetro dessa figura, certo? Então é aquele espaço que fica dentro do perímetro. Se você não viu a aula sobre perímetro, foi a aula anterior, vai aparecer aqui no card e você pode ver a aula sobre perímetro, para ficar mais por dentro dessa parte do assunto. Se você já viu, então sabe o que é perímetro, que é todo o contorno da figura, não é isso? Então, diferentemente do que a gente viu lá em perímetro, que calcula qualquer tipo de figura, o jeito de calcular o perímetro é o mesmo, aqui na área não. O jeito que a gente calcula a área de uma figura, ela muda de acordo com o formato dessa figura. Ou seja, o jeito que eu vou calcular a área de um quadrado é diferente do jeito que eu vou calcular a área de um triângulo, que é diferente do jeito que eu vou calcular a área de um círculo e assim por diante. Nessa primeira parte aqui do vídeo, a gente vai dar uma olhada como é que a gente calcula aproximadamente a área de uma figura irregular. Ou seja, uma figura que não é um quadrado, ela não é quadrada, retângulo, círculo, ela não é uma figura igual um polígono, ela é irregular. Vamos ver. Então, para fazer isso, a gente vai considerar um quadradinho com uma área de 1 centímetro quadrado, certo? Então temos aí um quadradinho, que a área desse quadradinho é 1 centímetro quadrado. Ele vai servir para a gente calcular uma área aproximada de uma figura irregular. De que forma? Vamos ver aqui a figura. Ó. Temos aqui uma nuvem. Note que essa nuvem ela não é um retângulo, ela não é um triângulo, ela não é um círculo, ela não é um polígono, não é uma figura geométrica, né? Então a gente vai calcular, vai tentar calcular, né, na verdade, aproximadamente a área dessa nuvem. De que forma? Então eu vou pegar aquele quadradinho que eu considerei no início do meu raciocínio, como 1 centímetro quadrado de área, e vou sobrepor ele sobre essa nuvem. Ou seja, eu vou colocar um monte de quadradinho preenchendo essa nuvem, certo? De forma que nem passe muito quadrado para fora e nem fique muita nuvem para fora também. Nenhum passe muito do outro, certo? Fique mais ou menos equivalente um com o outro, certo? Então eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Coloquei, enchi de quadradinho aí em cima da nuvem. Observe o seguinte, em algumas partes a nuvem ainda está passando dos quadrados. Mas observe também que em outras partes os quadrados estão passando também um pouco das nuvens, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou conseguir uma área aproximada. Não vou conseguir uma área exata. Os quadrados não fecharam completamente a nuvem de forma que um não fique passando do outro. Sempre vai ficar um pouquinho passando, porque essa nuvem é uma figura irregular. Então por isso que é uma área aproximada. Aí o que é que eu vou fazer? Se cada quadradinho desse, né, possui 1 centímetro quadrado, então quer dizer, quantos quadradinhos tem aí? Pode contar. Ó. São 15 quadradinhos. Isso quer dizer que essa nuvem tem aproximadamente 15 centímetros quadrados de área. Aproximadamente. Por quê? Porque não foi exato o número de quadrados dentro da nuvem. Mas é próximo, cobriu quase que a área dela toda. Então é quase, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 15 centímetros, mas é aproximadamente 15 centímetros quadrados a área dessa nuvem, certo? Então é assim que a gente pode calcular aproximadamente a área de uma figura irregular, uma figura, sei lá, uma mancha de óleo no mar, ou uma tinta que derramou no chão, qual é a área que ela cobriu, né? Foi derramado um balde de tinta e qual é a área que ele cobriu no chão. É mais ou menos assim que a gente calcula coisas desse tipo, coisas irregulares. E o fato das aproximações elas serem feitas
através desses quadradinhos. Esse é um motivo que quando a gente fala sobre área, a gente sempre usa os termos centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetros quadrados, quando a gente está se referindo, né, sobre a área. Vamos ver agora como é que a gente vai fazer para calcular a medida da área de regiões planas. Já que eu falei que cada região, cada formato de figura tem um jeito diferente de calcular a área, então a gente vai ver agora como é que calcula algumas delas, tá? Na verdade, as duas ou três principais, dependendo do seu ponto de vista, tá certo? Começando aqui pela região retangular. A área de uma região retangular é obtida multiplicando um lado pelo outro. Então é muito fácil, tá? Se eu pego aqui um retângulo, eu chamei aqui um lado de A, o outro lado de B. Não se assuste com letras, tá ok? Por que eu usei o A e o B? Porque pode ser qualquer valor. No lugar desse A e no lugar desse B pode aparecer números, certo? E aí a gente vai fazer conta só quando tiver número. Esse A e B é só para demonstrar. Então temos aí um retângulo. A área desse retângulo ela é obtida quando eu multiplicar o número que tiver no valor A pelo número que tiver no valor B. Observe, eu tenho um retângulo, obviamente ele tem 4 lados, mas eu não multipliquei os 4, eu não fiz a conta com os 4 como eu fazia no perímetro, que eu somava tudo. Aqui eu estou multiplicando e só dois lados consecutivos, tá ok? Ou seja, um do lado do outro. Eu poderia multiplicar esse com esse, poderia também multiplicar esse com esse. Por quê? Porque são consecutivos. Uma coisa que você não pode fazer é multiplicar dois lados opostos, tipo esse e esse de cima. Aí não, porque eles são opostos, tá ok? Então, a área de uma região retangular é quando você multiplica dois lados consecutivos. No caso aqui, A vezes B. Uma observação, por isso que eu falei agora há pouco que eu ia explicar duas ou três formas diferentes, dependendo do seu ponto de vista, é porque a gente pode fazer uma observação aqui. Lembre que o quadrado ele também é um retângulo, só que o quadrado ele tem uma coisa especial, né? Que é que ele tem os 4 lados iguais. Ele é igualzinho ao retângulo, só que todos os lados dele são iguais. Então só tem essa diferença. Então o jeito de calcular a área de um retângulo que está aí e de um quadrado é exatamente o mesmo. Tá aqui ó, o quadrado, porque tá A e A nos lados. Porque eu acabei de falar, né? Os 4 lados são iguais. Então se um lado vale A, o outro vai valer o mesmo valor, A também. Né? Então o número que eu colocar no lugar do A, eu vou ter que colocar o mesmo número no lugar do outro A. Né? Então o jeito de calcular a área é só eu multiplicar A vezes A. É a área de um quadrado. Então o jeito retângulo e quadrado é a mesma coisa. Multiplica um lado pelo outro e você vai ter o valor da área. Tá confuso com esse A, com esse B, com essas letras? Vamos então para uns exemplos aqui, dois exemplinhos, tá? Vamos calcular a área do retângulo e do quadrado a seguir. Observe aí que agora nós temos valores, no lugar daquele A e no lugar daquele B, tem números, né? E é assim que a gente resolve. Então, como é que eu acabei de falar que calcular a área de um retângulo? Só multiplicar um lado pelo outro. Ou seja, eu vou multiplicar 7 vezes 3. Quanto é 7 vezes 3? Todo mundo agora? Exatamente, 21. Então, a área desse retângulo aí é 21 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados, professor? Porque observe que os 7 centímetros e 3 centímetros. Então, o resultado vai ser em centímetros. E esse quadrado, sempre que a gente estiver falando sobre área, a gente vai colocar esse quadradozinho em cima da unidade de medida que a gente estiver utilizando. E agora como é que calcula a área de um quadrado? Multiplicando um lado pelo outro do mesmo jeito. Agora observe aí. Só tem 3, professor. E aí eu vou multiplicar esse 3 pelo quê? Aí tá a pegadinha. Se ligue. Por isso que a matemática precisa de raciocínio. Eu falei que isso daí é o quê? Um quadrado. Um quadrado, todos os lados são iguais.
Se esse lado aí vale 3, então quer dizer que todos os outros também valem 3. Então, ó, é só se eu quiser colocar um 3 aqui para me ligar, senão você já pode fazer a conta até sem colocar esse 3. Você sabe que um quadrado todos os lados são iguais, então a área dele vai ser multiplicar 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Então, a área desse quadrado é 9 centímetros quadrados. Então vamos ver agora como é que calcula a área de uma região triangular, ou seja, a área de um triângulo. Tá? A gente vai observar o seguinte, um triângulo, ele também pode ser visualizado quando a gente pega um retângulo e divide ele no meio, ligando um vértice com o outro, ou seja, a sua diagonal. Então, ó, eu tenho aqui um retângulo, se eu ligar um vértice com o outro, ó, liguei aqui, ó, um vértice com o outro, formaram dois triângulos, né? O roxo e o laranja, né? Como eu só estou querendo a área de um deles, é só eu pegar a área do retângulo completo e dividir por 2 na metade. Então, foi observando isso e depois inspecionou e se constatou que a área de um triângulo ela é a metade da área de um retângulo que tem a mesma altura e a mesma largura, obviamente, né? Ou seja, a área do triângulo é um lado A vezes a altura, né, dividido por 2. Dessa maneira aqui, ó. Só que observem um detalhezinho, tá? O triângulo roxo aqui, a altura do triângulo, ela é a altura do retângulo. Isso acontece porque esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, a gente já estudou isso também, né? Então a altura do triângulo é a mesma altura do retângulo. Nesse triângulo aqui, ó, observe que se eu calcular o tamanho desse lado aqui, ó, não vai ser o tamanho da altura. A altura do triângulo é essa altura aqui, ó. Certo? Por isso que foi dado esse tracinho branco aqui, significa a altura do triângulo. Beleza? Vale B. Então, a área do triângulo é um lado, a base, na verdade, um lado não, a base vezes a altura dividido por 2. Certo? Essa sempre vai ser dividido por 2. Independente se o triângulo ele é retângulo, acutângulo, obtusângulo, dependente do jeito do triângulo. Foi triângulo, é dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Vamos ver aqui novamente dois exemplos. Temos aqui um triângulo igual ao que eu mostrei lá e um triângulo retângulo. Tá certo? Então, vocês vão ver que o jeito de calcular a área é exatamente o mesmo. Base vezes a altura dividido por 2. No primeiro exemplo aí, ó, a base é 4, a altura é 3, dividido por 2, porque sempre vai dividir por 2. Tá bom? Beleza? Então tá aí. 4 vezes 3 dividido para 2. Então primeiro a gente faz a multiplicação. 4 vezes 3 é quanto? 12. Então vai ficar 12 dividido para 2, né? E quanto é 12 dividido para 2? 6. Então a área desse triângulo primeiro aí é de 6 centímetros quadrados. Lembram, né? Por que centímetros quadrados? Porque a unidade de medida que está sendo utilizada aqui e aqui, ó, são centímetros. E o quadrado é porque estamos falando sobre área. Sempre que falar sobre área, tem esse quadradinho aí em cima. Beleza? Vamos calcular agora o segundo. Note que esse 4 aqui é o tamanho desse lado do triângulo. Mas note também que esse lado do triângulo é igual à altura dele, né? A altura do triângulo é exatamente igual ao tamanho desse lado. Então, beleza, a gente não precisa desse tracinho aqui como foi feito no primeiro exemplo, porque já a altura é igual ao lado. Então, a gente só vai fazer as contas tranquilamente. Então, base vezes a altura
dividido por 2. Lembre, sempre dividir por 2, quando é triângulo, né? Então, 2 vezes 4 dividido para 2. Primeiro a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8 dividido para 2. Quanto é 8 dividido para 2? 4. Então quer dizer que a área desse triângulo aí é de 4 centímetros quadrados. Beleza? Segue aqui a atividade, vai estar no link na descrição do vídeo e também lá no nosso aplicativo de mensagem. Com certeza vocês já viram o link lá. Então, pessoal, era isso. Boa semana a todos, fiquem com Deus, bons estudos e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.